Se a sua empresa exporta para a União Europeia, esse vídeo sobre o CBAM é para você. Meu nome é Ana Paula, eu sou especialista em emissões de gás de efeito estufa e consultora ESG. E hoje eu vou te ajudar a entender o que é o CBAM e a descobrir se o setor da sua empresa será afetado por esse mecanismo. Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre o mecanismo de ajuste de carbono nas fronteiras, ou seja, o CBAM. Hoje vamos explorar o que é o CBAM, por que ele é importante e como ele funciona no contexto das políticas climáticas da União Europeia. Nessa aula, nós vamos introduzir o conceito de CBAM, vamos falar um pouco sobre as razões para a implementação do CBAM, e vamos explicar como que o mecanismo ele é aplicado e dar alguns exemplos de setores e produtos que serão afetados. Então vamos lá. O CBAM é uma iniciativa da União Europeia projetada para abordar as emissões de carbono incorporadas nos produtos importados. Esse mecanismo visa nivelar o meio de campo entre os produtos fabricados dentro da União Europeia, que estão sujeitos a rigorosas regulamentações de emissões de gás de efeito estufa, e aqueles importados de países cujas políticas climáticas possam ser um pouco menos rigorosas. O mecanismo ele funciona como um imposto sobre o carbono, um imposto aplicado sobre as importações de setores que nós chamamos de setores intensivos em carbono. Então tá bom, Ana, fala pra gente quais são esses setores, que eu quero entender se a minha empresa, ela precisa reportar algo relacionado a esse mecanismo ou não. Por enquanto, tá, gente? Mas por enquanto, porque isso pode mudar e vai mudar. Por enquanto, os setores afetados pelo CBAM são setores de ferro e aço, cimento, fertilizantes, alumínio, hidrogênio e eletricidade. O CBAM é considerado importante por várias razões. Primeiro, porque ele ajuda a prevenir o vazamento de carbono. Como eu expliquei anteriormente, que é o fenômeno onde as empresas elas poderiam deslocar as suas produções para fora da União Europeia para evitar custos de carbono, resultando em problemas econômicos para a União e resultando também em um aumento global nas emissões de gás de efeito estufa em outros países. Além disso, a Comissão Europeia, ela considera que o CBAM incentiva os países fora da União a adotarem práticas de produção mais limpas. O impacto esperado do CBAM inclui a redução das emissões globais de carbono e também a promoção de uma concorrência mais justa entre os produtos produzidos dentro da União Europeia e os produtos importados. Então, até agora, nós já vimos o que é o CBAM, quais são os setores afetados e agora nós vamos falar sobre como é o funcionamento do mecanismo. A partir de 2026, os importadores na União Europeia terão que comprar certificados CBAM. E o preço desses certificados ele será baseado no custo das emissões de carbono que teriam sido pagas se os produtos fossem fabricados sob as regras do Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia. E como que você, exportador, que nós chamamos de operadores, como que vocês, operadores brasileiros, que exportam seus produtos de produção intensiva em carbono, serão afetados? Vocês vão precisar fornecer dados para os importadores, e é aí que entra a importância de ter um procedimento, um processo de produção bem definido e documentado, ter fontes de emissão bem definidas e documentadas, e por aí vai. E por que eu estou falando isso? Porque quando os importadores solicitarem essas informações de vocês, vocês precisam ter tudo em conformidade para enviar para os seus clientes. Mas para isso, a União Europeia ela estabeleceu uma linha do tempo que contempla uma fase de transição para que as adaptações necessárias elas sejam realizadas com sucesso. Essa fase de transição, anota aí porque isso é importante. Pega a caneta e anota porque isso é bem importante. A fase de transição do CBAM, ela começou em outubro de 2023 e ela vai até dezembro de 2025. Essa fase é uma fase de monitorar, de coletar dados e não envolve nenhum ajuste financeiro.
ou compra de certificados. O objetivo dessa fase é de garantir uma implementação perfeita do mecanismo. Em um próximo vídeo, eu posso explicar para vocês um pouco mais sobre as fases de transição e pós-transição. Posso explicar também um pouco mais sobre o Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia, as ETS, e também um pouco sobre o pacote Fit for 55 e como isso se encaixa no contexto do CBAM e por que tudo isso é importante para as empresas brasileiras que exportam para a União Europeia. Se esse vídeo fez sentido para você, se você quer entender um pouco mais sobre o CBAM e sobre temas ESG, se inscreva no canal, dá um like, compartilhe para me incentivar a continuar criando mais vídeos para vocês.